Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar continuidade a esses nossos encontros semanais, as nossas videoaulas. Hoje eu convido vocês para pegar o material, certo? E acompanhar comigo essa conversa sobre tensões e conflitos no continente africano. Então pegue o seu material e acompanha comigo na tela. Vamos lá? Bem, na imagem de abertura do capítulo, nós temos uma concentração populacional, certo? Reivindicando direitos, uma tensão, certo? Então, casos como estes serão abordados hoje, nessa nossa conversa. Mas, de antemão, eu quero perguntar para vocês: vocês conhecem algum conflito que acontece no continente africano? Você já ouviu falar sobre algum problema, certo? Como este no continente africano? O que você ouviu falar? Ok, espero que vocês saibam, né, pontuar esses conflitos, ou pelo menos algum deles. Vamos passar adiante e vamos iniciar aqui o capítulo falando, né, sobre essas questões, certo? E conflitos no continente. A princípio, devemos destacar o processo de colonização e o de descolonização no continente africano. Importantíssimo citar isso, porque o processo de colonização ele vai gerar uma divisão territorial insatisfatória para o seu povo, certo? Nós podemos perceber a partir dessa imagem como está, certo, um mapa político, né, depois da partilha do continente africano. Mas na próxima página, certo, vocês vão verificar um outro mapa que vai trazer, certo, informativos a respeito de uma divisão étnica. Mesmo aqui, ó, pronto, isso mesmo. Olhem aí, a divisão étnica, certo, do território do continente africano. Então, o que é que nós podemos tirar de aprendizagem dessa situação, dessas duas imagens? Que em um mesmo território nós vamos ver etnias diferentes, o que significa possivelmente em rivalidades dentro de um único território, gerando conflitos, tensões e outras situações, certo, extremamente delicadas. Mas vamos voltar lá para a primeira página, certo? Eu quero destacar para vocês o processo de colonização do continente africano. Quem colonizou a África, gente? Os europeus, na verdade, assim como bem a maior parte dos territórios conhecidos no mundo atualmente foram os europeus que colonizaram. No caso específico do continente africano, nós temos ali, certo, países que se destacaram, né, nesse processo de colonização, como a França, certo, como o Reino Unido, fazendo com que até hoje nós podemos perceber marcas desse processo de ocupação, onde dentro desses países, além de falar sua língua tribal, sua língua, né, tradicional, eles têm também que aprender, eles têm também que falar, certo, essas línguas que foram deixadas pelos seus colonizadores. Importante destacar que nesse processo, certo, outros países que chegaram, vamos dizer assim, em momentos depois, certo, de Reino Unido, França, começaram a discutir sobre as suas conquistas. Eles queriam também, certo, estar utilizando o espaço territorial africano para a retirada de riquezas naturais do continente, sobretudo riquezas minerais. Com isso gera o quê? Um entendimento entre eles. Eles fazem meio que um acordo. Espera aí, vamos dividir o continente sem gerar conflitos para a gente na Europa, mas de uma maneira em que todos saiam ganhando. Então, eles mesmos dividiram o território africano. E nós chamamos esse momento, esse acordo, de Conferência de Berlim, quando a África é dividida pelos países europeus para servir de exploração para os europeus. É a África dividida pelos europeus e para os europeus. Conferência de Berlim. Você está achando isso muito estranho, certo? Países de outro continente chegar até a África e dividir ela como se fosse um bolo para eles? Pior ainda é quando a gente pensar no processo de desocupação, de descolonização.
para muitos, foi até mais violento do que a própria colonização, porque você deixa num território tribos inimigas e de repente você dá as costas. O que é que vai acontecer? Conflitos, guerras, certo? Então nós temos alguns conflitos que vão ser destacados hoje e que a gente deve, certo, ligar a esse conceito de descolonização e quão cruel foi esse abandono dos europeus para os países africanos, certo? Então, já entendendo o que é a Conferência de Berlim, que é a divisão territorial do continente africano feita pelos europeus e para os europeus, a gente consegue destacar que essa conferência ela não leva em consideração os ideais étnicos, ela não respeita a história da população africana, ok? Então, vamos passar adiante. Vamos lá para a página 246, pode passar aqui, 246 aqui, etnias, religiões e cultura. A África é um continente culturalmente rico, muito rico, diga-se de passagem, e exerce uma grande influência em diversas áreas, né, como a música, a dança e a moda. Você consegue perceber no dia a dia, no seu dia a dia, manifestações culturais que vêm do continente africano? Creio eu que sim, né? Creio eu que todo mundo já fez um passo de capoeira, creio eu que todo mundo, né, já tentou dançar um samba, certo? Creio eu que também já utilizamos vestimentas coloridas, né, bem marcantes. Então, nós utilizamos essas tendências africanas no nosso dia a dia sem nem perceber. Então, vale ressaltar o tamanho dessa riqueza, certo? Cultural. Outro aspecto a ser citado é a existência de mais de 2.000 etnias, mais de 2.000 grupos sociais, certo? Muitos desses grupos vivem em um mesmo país, gerando aquele conflito que eu disse para vocês anteriormente. No caso do continente africano, os grupos étnicos mais numerosos, certo? São os árabes egípcios, berberes, Haussás, Yorubás, entre outros, tá? Vamos descer mais um pouquinho. Outro elemento importante, certo? Nesses países africanos é a questão religiosa, certo? Onde nós podemos perceber a existência no norte do continente africano, uma África islâmica, certo? Onde a maior parte da sua população já tem, né, essa religião como sua base, como seu padrão. Mas na África subsaariana a gente percebe uma realidade distinta. A gente entende meio que por religiões tribais, que são aquelas religiões tradicionais, né, bem específicas. Então nós vamos ver algumas religiões tribais. Exemplos: estou com probleminha para fazer a leitura. Zoroastrismo, o druidismo e até mesmo a religião que a gente conhece como Rastafari, certo? Então, nos países que toda a população pratica a mesma religião, pode haver perseguições aos grupos minoritários, como acontece em todos os outros países. Se a gente tem uma base grande, certo, pertencente a uma religião, e grupos minoritários que seguem outra religião, geralmente surge essa perseguição. Nós não temos, certo, infelizmente, essa prática aí de tolerância. Tanto faz ela ser religiosa, política, seja lá qual for, certo? Importante também é destacar a questão da língua, certo? Dos idiomas. Como falado anteriormente, devemos destacar, né, que cada país tem sua língua matriz, tribal, certo? Única. Porém, tiveram que ser adaptados à utilização das línguas dos países que colonizaram. Então, em muitos países se falam 2 ou 3 línguas, certo? As crianças aprendem são alfabetizadas na sua língua tribal, no francês e no inglês. Isso é comum. Para a gente é uma coisa fora de série, né? Você saber falar tanto o português quanto o inglês. Lá, certo? Muitas crianças já, desde cedo, aprendem a falar 3, 4 religiões do mesmo país. Bora passar um pouquinho e falar dos conflitos. Conflitos ambientais, territoriais, étnicos e religiosos.
No caso, nós vamos apresentar alguns problemas, certo? Peço então que vocês acompanhem, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês dão uma pausa no vídeo, certo? E dessa pausa vocês acompanhem com a leitura. Aí vocês vão, né, ajustando aí o conhecimento. A África, então, apresenta uma série de conflitos nas últimas décadas e alguns deles persistem até a atualidade. Então, não é errôneo dizer que na África está pegando fogo, certo? No sentido ali figurado, certo? Realmente é o continente em chamas, devido à grande quantidade de pessoas que estão, né, envoltas a conflitos civis, certo? E agora nós vamos ver alguns dos principais conflitos. O primeiro deles é o Sudão do Sul. Importante destacar que o Sudão do Sul nem existia, certo? Até 2011, quando o Sudão, que era o maior país africano, se separou, né? Assim criou-se o Sudão do Sul, a partir de um referendo, uma consulta popular, certo? E é considerado um dos mais novos países do mundo. Esse país passou por duas guerras civis, olha aí, ó, uma de 55 a 72 e uma de 83 a 2005. Ambas entre as porções do norte do seu território e do sul. Então sempre tiveram, né, problemas ali vinculados aos nortistas e aos sulistas. Reparem nas características, né? No norte a maioria da população elas são árabes e islâmicas, e no sul, certo? Maioria negra e de religiões cristã e tribais. No caso específico, né, que nós devemos citar a problemática atual nessa região, é a questão econômica, certo? Esse conflito traz desdobramentos, né, até hoje. Antes da separação, a economia do Sudão girava em torno do petróleo. Porém, com a divisão, certo? O Sudão do Sul ficou com 75% das reservas de petróleo. Porém, o Sudão, certo, fica com a maior parte das refinarias e oleodutos. Então, meio que uma precisa da outra. Uma tem as reservas e o outro tem as refinarias. Não tem como imaginar, certo, utilizar as reservas de petróleo sem as refinarias. Então fica ali, certo, algo meio desnivelado, certo, para que os dois possam prosperar economicamente, tá bom? Além disso, podemos citar também, né, a guerra civil, certo, que acontece no Sudão do Sul, certo, que é motivada pela disputa de poder entre grupos políticos e milícias. Ou seja, dentro do Sudão do Sul está acontecendo hoje um conflito civil por disputas de poder, certo? Deixo até uma indicação de filme, se vocês tiverem tempinho para assistir, chama-se Hotel Ruanda. Logicamente, né, o nome já está dizendo. Vai falar da situação em outro país africano, porém, ele retrata com a mesma ótica. É meio que a mesma realidade. Grupos civis, certo, que se degladiam em prol do poder, certo? Então, Hotel Ruanda, fica a dica para você entender o que está acontecendo no Sudão do Sul hoje. Para você entender, certo, esse processo aí de conflito civil. Vamos passar lá para Darfur, Primavera Árabe, pode passar, né, ó. Além dos conflitos envolvendo o Sudão do Sul, o Sudão ainda tem um grave conflito interno em uma região, certo, que é Darfur, no seu oeste. Grupos armados de maioria árabe e não muçulmana atacaram postos do governo sudanês, e esses grupos alegaram que o ataque era um protesto pelo descaso histórico do governo central com a região. Desde então, o governo é acusado de apoiar e armar grupos árabes e muçulmanos da região, chamados de Janjaweed, que persegue grupos não árabes e não muçulmanos. Então, a treta está formada aí, né? Descendo um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a Primavera Árabe. Gente, a Primavera Árabe, certo, é um acontecimento que se inicia na Tunísia, tá bom? Se eu não me engano, no ano de 2011, certo? Quando um grupo de pessoas começam a protestar, certo, em prol
certo, de melhorias, de melhores condições para a sua população. O nome Primavera Árabe faz referência a um movimento pacífico, certo? E vale destacar que esta Primavera Árabe, certo, ganha esse nome porque é meio que um efeito dominó. Inicia-se na Tunísia, mas passa pelo Egito, pela Líbia, pela Argélia, entre outros países, tá bom? Nós vamos, sobre a Primavera Árabe, ficar apenas de forma superficial, pois eu vou passar um trabalho posteriormente sobre o mesmo, certo? Porém, eu também queria que vocês pudessem fazer essa leitura aí, especificamente, desses 4 países, entre as páginas 248 e 249, né? Ó, Tunísia, Egito, Líbia e Argélia, tá bom? Na página 250, nós vamos ter outros conflitos, né? Que é os conflitos lá mais ao norte. Aí nós temos a situação do Mali, nós temos a situação do Saara Ocidental e nós temos especificamente um grupo, certo? Que fica muito conhecido, né, devido aos seus atos terroristas, que é o Boko Haram. Né? No norte do continente africano, nós temos Mali, certo? Que passa por problemas civis também existentes na região, certo? Alguns grupos têm um apoio fundamentalista, né, de islâmicos e iniciam uma ofensiva armada contra o governo de Mali, certo? Assim, acontece, certo? Um grave problema, certo? Que se espalhou desde do norte do continente africano, na região do Maghreb, certo? Até outros países circunvizinhos, certo? Fundamentalistas, religiosos, certo? São a principal causa dessa disputa. Já no Saara Ocidental, é uma região localizada também no norte da África, que é colonizada pela Espanha, porém, certo? Está sendo disputada por outros países. Atenção, a Espanha foi responsável pela colônia, mas abandonou. Logo depois do abandono, certo? A Mauritânia anexou o Saara Ocidental para si. E logo em seguida o Marrocos também. Então o Saara Ocidental meio que tenta ser independente, mas nunca conseguiu. Pois quando a Espanha abandonou o barco, veio a Mauritânia e o Marrocos e anexou essa área para eles. Surge aí grupos de guerrilhas, né? Uma delas denominada Frente Polisário, que luta pela emancipação do Saara Ocidental. O grupo Boko Haram, lá embaixo, ó. O grupo Boko Haram é um grupo que atua, certo? De acordo com as diferenças políticas, né, e religiosas. O Boko Haram atua principalmente na Nigéria, certo? Pois é um país que convive com graves conflitos internos, assim, devido às suas diferenças religiosas e étnicas. Então, o grupo Boko Haram é um grupo terrorista islâmico que controla parte do nordeste da Nigéria e vem tentando impor, certo, a Sharia a todos os países. E o que é Sharia, professor? Sharia diz respeito, certo, ao fundamentalismo religioso, né? Uma política voltada para termos religiosos. O Boko Haram fica bem conhecido quando eles ocasionam, né, massacres, certo, em escolas, perseguem cristãos no continente africano. Outro ponto também a ser destacado, para a gente encerrar por hoje, é a questão do apartheid, né? A apartheid é uma segregação existente entre negros e brancos que vigorou na África do Sul por muito tempo. Apartheid significa separação de dois povos, negros e brancos, certo? Assim, depois nós vamos conversar um pouco mais sobre o apartheid e os conflitos no Congo. Então, deixo para vocês um forte abraço, a atividade para ser realizada, para dar, né, uma densidade maior ao conteúdo, e até a nossa próxima aula.